Olá, tudo bem com você? Nessa primeira aula do nosso curso, vamos tratar aqui de assuntos importantes para você. A gente vai tratar aqui de alguns pontos de aprendizagem fundamental para a compreensão da disciplina. E nesta primeira aula, a gente vai abordar a linha do tempo, ou a chamada timeline. Vamos abordar também a visão sistêmica ou enfoque sistêmico do agronegócio. Vamos apresentar para vocês o conceito do agronegócio e também vamos abordar aqui, ao final da nossa aula, das escolas e filiações teóricas do agronegócio, ok? Fica atento aí, qualquer dúvida, manda aqui para a nossa tutoria, nossa equipe está à sua disposição para poder você compreender essa primeira aula aqui do nosso curso. Bom, com relação à linha do tempo ou timeline, eu trago essa linha do tempo muito mais de forma exemplificativa. Muito mais importante é você compreender que é importante que você coloque, quando você for estudar, alguns assuntos numa linha do tempo para poder organizar as suas ideias aí. Então eu trago aqui em 62 anos, ou seja, desde 1957, quando é postulado o conceito de agribusiness, até 2009. Logicamente, tem vários assuntos que permearam aí, que aconteceram ao longo desse tempo, desses 62 anos, ok? Mas eu trago aqui alguns assuntos exemplificativos. Por exemplo, a questão do crédito rural. Então, em 1964, foi criado o Sistema Nacional de Crédito Rural, fundamental para o sucesso do agro no futuro. Então, ao longo de 1964, as décadas seguintes, esse sistema criado foi de fundamental importância. Um outro assunto, um outro tema, uma outra criação ou um marco importante foi a criação da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Então, foi criada em 1973. Já aqui no nosso centro aqui da nossa tela, é a Constituição de 1988. Nas minhas aulas, eu sempre procuro estabelecer a Constituição como um marco importante no nosso estudo, seja ele em qual disciplina for. Então, eu trago aqui, nessa linha do tempo, a Constituição. Trago também uma outra criação importante, um outro marco, que é a data o ano de 1994. Foi a criação do Plano Real, fundamental também para estabilizar a nossa inflação e estabelecer uma nova moeda para o nosso país. Uma data também marcante aqui, o novo Código Florestal, em 2012. Né? Então, um marco importante para poder também você botar nessa sua linha do tempo. E com essa linha do tempo, a gente consegue de forma organizada inserir vários assuntos para que você organize aí os teus estudos, ok? Vamos continuar aqui. Bom, essa linha do tempo já foi falada. Com relação à visão sistêmica ou enfoque sistêmico, é um assunto de fundamental importância para poder você compreender toda a disciplina e as demais do nosso curso. Então, visão sistêmica e enfoque sistêmico é o nosso assunto de agora. Olha só, o que é isso? O conceito de visão sistêmica ou do enfoque sistêmico consiste na compreensão do todo a partir de uma análise global das partes e da interação entre estas. Considera que todo o sistema evolui no espaço e no tempo em função de mudanças internas e externas ao sistema. Está aí o conceito. Vamos dar uma explicada nesse conceito aqui. É importante que você perceba o agronegócio como uma grande engenharia, uma grande engrenagem que cada elo desse precisa estar funcionando para que o todo, ou seja, o agronegócio, seja movimentado. Ou seja, a gente considera, quando você for estudar o agronegócio, é importante olhar as diversas partes que compõem o agronegócio. Então, pegando essa figura aí como a título de exemplo, imagina lá uma engrenagem dessa aí, como o produtor rural, por exemplo. Esse produtor rural, ele é envolvido ou se envolve com outros atores, que são as demais engrenagens. Por exemplo, um banco, uma instituição financeira. O produtor rural, ele precisa de financiamento, ele precisa de ir até o banco, captar o crédito para custeio o investimento, por exemplo. Então, ele precisa se relacionar com o banco. Então, quando a gente traz essa visão sistêmica aqui,
É importante que você perceba o que é que eu estou querendo dizer aqui. Eu vou dar a ideia do agronegócio como uma grande cadeia, uma grande engrenagem e que essas engrenagens elas se interagem entre si. Então eu preciso conhecer cada caixinha dessa aí, cada engrenagem dessa, mas isso é pouco. Eu preciso entender as interações que acontecem em cada engrenagem. Então é importante conhecer a caixinha, a engrenagem, mas é importante e muito mais importante eu conhecer como o produtor rural, no meu exemplo, interage com o banco. Como o produtor rural interage com uma trade, por exemplo. Como o produtor rural interage com um fornecedor de insumos, por exemplo. Então, essa é importante. Essa visão do todo que você vai ter aí do nosso agronegócio. Então, visão sistêmica é isso que eu estou falando. E aí eu trago uma outra figura para exemplificar. Então, as caixinhas do agronegócio, que a gente chama de elos, elas vão te trazer aqui informações concentradas daquele elo. Mas isso não é, vamos dizer assim, não é importante saber. O mais importante é você conhecer essa caixinha, né? Cada caixinha dessa, cada elo desse, mas a interação que nessa figura aí está representada pelas pelas setinhas vermelhas. Então, além das caixinhas, você precisa conhecer a interação, ok? Tranquilo? Isso é a visão sistêmica de fundamental importância para você compreender todo o agronegócio. Olha só, a gente vai trazer agora aqui um conceito, introduzir a questão do conceito do agronegócio para você, aí que não tem familiaridade alguma com o agronegócio, ok? Então, olha só, quando eu trago na linha do tempo, lá em 1957, o conceito de agribusiness, então foi postulado esse conceito por dois pesquisadores de Harvard. Então, o David e o Goldberg, eles postularam esse conceito. E eu vou ler aqui para vocês. Olha só, presta atenção aí o conceito. Cada palavra desse conceito é importante para você compreender. O que é que eles definiram lá em o que seria de agribusiness, em 1957? O que é agribusiness? A soma, ou seja, um somatório, a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, do processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles. Perceba que, quando eles postularam que o agribusiness é um somatório de fatores, de itens, de elos, e hoje fica muito claro para a gente que é exatamente isso. Então, lá em 1957, esses dois pesquisadores tiveram essa sacada. O agronegócio ele tem uma interação entre diversos elos. E aqui eu trago para vocês, olha só, a questão desses elos. A soma das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas. Então, é um primeiro elo. Das operações de produção nas unidades agrícolas. Aqui eu já começo a enxergar as propriedades rurais, ou seja, dentro da porteira. E aqui eu começo a enxergar o depois da porteira, que trata de quê? Do armazenamento, do processamento e da distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir dele. Percebeu que é um somatório de itens, é um somatório de elos, então, e de fato é isso mesmo. Mas isso lá em 1957, eles foram os primeiros a dizer isso, a postular isso, ok? Então hoje a gente sabe que o agronegócio é exatamente essa questão do antes da porteira, dentro da porteira e o depois da porteira. Ou seja, eu começo a integrar, a trazer para vocês aqui a questão da visão sistêmica que eu falei há pouco, e trazendo a questão do conceito do agronegócio. Eu estou misturando os dois assuntos. Então eu começo a perceber que o agro é um somatório. E sempre em direção a quem? Do consumidor final. Eu chamo ele do chefe. O chefe está lá na frente. O chefe precisa ser atendido da melhor forma possível, porque senão ele não vai comprar os nossos produtos. Então o chefe deu o comando lá na frente. A turma para trás aqui, ó, de todos os elos, precisa o quê? Obedecê-lo da melhor forma possível. Tranquilo? Então eu vou falar aqui, ó, o antes da porteira, em muitos livros tem um sinônimo chamado de a montante da produção agropecuária. O dentro da porteira, ou sinônimo produção
agropecuária propriamente dita, e o depois da porteira a gente traz como sinônimo em alguns livros a jusante da produção agropecuária. Tranquilo? Vamos avançar aqui em nossa aula. Bom, eu trago aqui para vocês a questão das escolas e filiações teóricas do agronegócio. O que é que seria isso? É justamente as escolas, os pensadores que postularam os assuntos que hoje é feito, ou vamos dizer assim, que hoje que foram determinantes para o que a gente tem de conceito do agronegócio hoje. Tranquilo? Então aí eu trago a escola norte-americana, né, e a francesa. No caso da escola norte-americana, eles estabeleceram o que a gente chama hoje de sistemas agroindustriais, o SAG. Então, nas pesquisas sobre essa ótica, estuda-se o comportamento dos sistemas de produção partindo de uma determinada matéria-prima agroindustrial. Isto é, de um determinado produto agropecuário. Laranja, trigo, soja, carne bovina, café, etc. Então, quando eu coloco o assunto ou começo a estudar a partir de uma determinada matéria-prima, eu estou usando a lógica, a filosofia, vamos dizer assim, da escola norte-americana. Eu parto do produto inicial, ok? Essa é a filosofia, essa é a lógica da escola norte-americana. Na hora que eu trago a concepção francesa para o nosso estudo, e aí a concepção francesa é estudos de cadeias de produção, ou CPA, a escola francesa ela traz aqui como a cadeia, que ela determina ou estabelece que essas cadeias são uma sequência de operações que conduzem à produção de determinados bens, ok? E o que é que acontece? O ponto de partida de análise da escola francesa é o produto agroindustrial final, ok? Então, é importante você diferenciar as duas escolas. A escola americana, que é os sistemas agroindustriais, da escola francesa, que é das cadeias de produção agroindustrial. Dependendo da abordagem que você queira dar ao teu estudo, você vai utilizar uma filosofia, ou seja, a americana, ou uma outra filosofia, a francesa. Uma parte do produto inicial, o produto, vamos dizer assim, milho, feijão, café, enfim, o produto agropecuário propriamente dito, e o outro parte do quê? Do produto final. Por exemplo, uma manteiga, um iogurte. Então aí vem do consumidor final o estudo para trás, vamos dizer assim, antes da porteira, ok? Nessa imagem aqui você vai entender o que é que eu estou falando melhor. Então eu trago aqui, ó, os pontos de partida de análise das duas escolas, ok? Os pontos de partida são, na escola americana, eu vou partir da matéria-prima leite, ok? Então, sistemas agroindustriais, a SAG, né, que é da escola americana, ele traz o ponto de partida do nosso estudo, da nossa análise, o leite, que é o produto inicial, propriamente dito. No caso da manteiga, no caso da escola francesa, a manteiga, por exemplo, comparando, é o produto final do leite, então eu vou trazer eu vou começar o nosso estudo do produto final. Manteiga é o produto final acabado, ok? Então, são duas escolas teóricas, mas é importante você ter esse conhecimento aí que está nos teus livros, tranquilo? Então vamos avançar aqui. Se você tivesse que bater uma fotografia do agronegócio, ou quisesse conhecer, eu quero uma fotografia, eu quero uma foto do agro. E aí, onde é que está essa foto? Então eu trago aqui para vocês, baseado num resumo, e tudo que eu falei até agora nessa primeira aula. Então, quando eu trago aqui os diferentes elos da cadeia, eu estou trazendo aqui, por exemplo, partindo do produtor rural propriamente dito, ó, produção agropecuária, dentro da porteira. E antes da porteira, eu tenho a turma dos insumos. Então, eu já tenho aí o antes da porteira, que são os insumos, o dentro da porteira, que é a produção agropecuária propriamente dito, mas eu continuo com os elos, agroindústria, varejo, atacado, consumidor final. Agroindústria, atacado, varejo e consumidor final. E aí o consumidor final a gente está chamando de quem aqui? Do chefe. Se o consumidor final não quiser comprar um produto, toda essa cadeia aí, ó, ela vai ser afetada.
Então é importante estar atento aos desejos do nosso chefe. O agro tem um chefe. Esse chefe é quem? O consumidor final. Ninguém é obrigado a comprar qualquer produto de ninguém. O consumidor final tem o poder de decidir o que é que ele compra ou o que ele deixa de comprar. Mas na hora, essa decisão impacta em todos os elos da cadeia, tá? Então é importante você estar atento aí. Então assim, essa é uma das figuras mais importantes que eu considero na nossa disciplina. Essa figura que representa o agro. E aí qualquer cadeia produtiva, seja ela da soja, do milho, do algodão, do feijão, do café, dá para encaixar nessa imagem aí. Então eu tenho o produtor final, a produção agropecuária, aí que estava destacado, representado quem? O produtor rural, dentro da porteira. Eu tenho os insumos antes da porteira e eu também tenho a turma da agroindústria, do atacado, varejo e consumidor, que é a turma depois da porteira. Esses elos, eles são representados ou são complementados também com dois ambientes que a gente traz aqui para você. O ambiente institucional, que são as culturas, tradições, cada região tem uma cultura, educação, costumes, regras e aparato legal. O que é o aparato legal? São as normas, as regras, as leis, as portarias, as instruções normativas que o agro tem que seguir. Então perceba que todos esses elos que estão aí postos para você vai ter que seguir regra. E esse conjunto de regra faz parte também do agronegócio, que a gente chama de ambiente institucional. Tranquilo? E abaixo a gente representa aí o ambiente organizacional, que são as associações que fazem parte do agro, as cooperativas. Aí a gente cita aqui a Embrapa, os bancos, aí representado aí pelo BB, que é o Banco do Brasil, mas poder ser a Caixa. Enfim, BNB, o Banco do Nordeste, o BASA, o Banco da Amazônia. E aí tem a questão das EMATEs, que são as empresas estaduais de assistência técnica e extensão rural. As universidades e a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Enfim, temos esses elos, temos um ambiente institucional, que são as regras do jogo, e o ambiente organizacional, que a gente chama de jogadores, os players do jogo. Então, o que é que acontece? Para fechar a figura, você vai perceber que tem umas setinhas aí. Essas setinhas a gente considera as interações. Lembra lá no começo da aula que eu falei que o mais importante não é conhecer cada caixinha dessa, e sim essas interações. Então é importante eu conhecer, por exemplo, a setinha preta aí, o T1 está ali na relação insumo produtor rural. Então eu vou ter uma outra relação, que é o T2, produtor rural com a agroindústria. Vou ter uma outra relação, agroindústria com atacado e assim sucessivamente até o consumidor final. Então eu tenho um fluxo de produto que sai desde o insumo passando pelo produtor até a agroindústria e consumidor final. E eu vou ter um fluxo de quê? De dinheiro e de informação. O consumidor é o pontapé inicial para quê? Para pagar a conta toda. O consumidor vai sinalizar o que é que ele quer ou não se alimentar ou deseja adquirir em termos de produto, e ele vai mandar esse recado para quem? Para toda a cadeia. Então essa figura é muito interessante. Você não entendeu? Manda mensagem aqui para a gente que a gente vai poder explicar melhor. Mas essa é a figura que a gente considera de fundamental importância para poder você compreender o quê? O agronegócio dentro de uma visão sistêmica. E aí, como eu falei, ela se repete para a cadeia da soja, do café, do milho, enfim, das cadeias produtivas do agronegócio como um todo. Guarda essa imagem aí, preste atenção e estuda aí no teu material para poder você entender, de fato, o conceito do agro interagindo com o que eu falei da visão sistêmica. Tranquilo? Bom, era isso que a gente tinha para apresentar aqui para vocês. Tratamos aqui da linha do tempo, nessa primeira aula, né, nossa timeline, a visão sistêmica, dando as engrenagens aí para você, mas o mais importante que eu falei não é só a engrenagem, sim a interação entre elas. Falamos também do conceito do agronegócio, né? Trazemos aqui as escolas também e filiações teóricas do agronegócio. Pessoal, essa primeira aula é fundamental. Se você não compreender, você nos avisar. Porque a partir daqui, toda essa aula a gente vai embasar todo o nosso curso. E isso também vai refletir nas demais disciplinas. Então essa aula número 1 é de fundamental importância você compreender.
Se não entendeu, manda para a gente está à disposição. Nossa tutoria está à sua disposição para poder tirar todas as nossas dúvidas. Consulta o teu material e qualquer coisa nos avisa, ok? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.